Oi, pessoal. 15 de novembro, pleno feriado, tarde chuvosa, chuvosa. Aliás, tarde entre muitos dias chuvosos, né? Eu tô aqui revisando um artigo. Me deu uma vontade de dividir com vocês um sentimento que eu estou experimentando. É um tema, cá entre nós, muito atual. Seriam os dilemas amorosos e sexuais, eu usei um palavrão, odiernos, ou seja, da modernidade. Esse assunto dá muito pano para manga. Quantas coisas acontecem durante a vida inteira, séculos, só que na moita, sem que se possa falar, sem que se possa discutir, sem que se possa colocar na balança, não uma visão dual, certo, errado, esquerda ou direita, em cima, embaixo, não é disso que eu estou falando, mas o que move determinados funcionamentos, o que move o estabelecimento de determinadas leis, o que move tantas pessoas e de tantas formas transgredirem as leis que estão sendo dadas. Então, o que eu estou procurando discutir, examinar, com o apoio de vários autores a quem eu respeito, por exemplo, amor romântico e monogamia. Amor romântico, dentre as pessoas que estudam esses temas, amor romântico é romântico simplesmente. Não é a realidade, é algo que faz parte, talvez, do estágio da paixão, dos primeiros tempos de um enamoramento, de um casamento, etc. e tal. O que não significa que não possa existir muito amor, encantamento, ternura, tesão entre os casais, entre os pares, não. Mas também existe muitas relações paralelas, muitas questões que envolvem infidelidade. E, aliás, esse tema infidelidade é um tema sobre o qual eu já fui convidada muitas vezes a participar de entrevistas nas nossas televisões, em revistas, em situações, enfim. Só que várias dessas situações foram muito frustrantes, porque me faziam perguntas e não me deixavam falar. O que algumas pessoas, geralmente eram mais convidados, né? O que as pessoas esperavam é que eu, como psicóloga, defendesse os valores da nossa cultura e, de alguma forma, tentasse enquadrar as pessoas dentro desses padrões. Mas, não. Não é da minha natureza tentar enquadrar pessoas. Não é da minha natureza ficar apontando certo, errado, isso, aquilo, etc. E isso, na verdade, me beneficia muito, inclusive no exercício da minha profissão. Porque qual é o nosso papel enquanto psicólogos, psiquiatras, psicanalistas? É a escuta. A escuta atenta, respeitosa, a escuta de quem procura compreender. E para mim a palavra interpretar, ela tem este significado, compreender. Compreender o que se passa com cada pessoa, com cada casal, com cada família que procura ajuda. E no momento em que a gente tem essa postura de escutar, de acolher, de compreender, a gente não sai de dedo em riste tentando empurrar para uma ou para outra direção. Não tem cabimento. Eu tenho que saber o que serve para mim. Eu tenho que ter os meus valores, as minhas crenças, as minhas escolhas. E não necessariamente tudo isso segue igual ao longo de toda a minha vida. Vale para todos nós, evidentemente, né? A gente vai vivendo, vai observando, vai sentindo, vai refletindo, e muitos desses conceitos a gente começa a perceber que eram preconceitos. E agora? Então, alguma coisa pode mudar.
mesmo que não mude, por exemplo, o nosso padrão de comportamento, era isso, né? Então, neste livro aqui, Vínculos de Saúde Mental, eu tenho alguns capítulos que envolvem esse tema, infidelidade. Por exemplo, homem e mulher, seus vínculos secretos, o mistério dos triângulos e a patologia dos triângulos. E neste aqui, o casal diante do espelho e a reconstrução do vínculo do amor, tem um capítulo muito especial, era esse tema que no geral despertava o caos em algumas entrevistas, infidelidades. Como é que eu intitulo esse infidelidades? Um travessão, fidelidade, travessão e um S, infidelidades. Porque esse conceito é muito amplo. E há muita forma de nós sermos desleais, infiéis, não confiáveis. Muitas formas, em muitos diferentes aspectos. E aí um outro capítulo também deste livro aqui, que envolve o mesmo tema, se chama Intimidade. Pois é. Tudo que eu leio e que eu escuto também, eu não me coloco numa posição passiva. Eu deixo entrar. Eu conecto com várias coisas que eu tenho dentro de mim e procuro chegar às minhas próprias conclusões, que não necessariamente são as melhores, são melhores para mim naquele momento, eu posso mudar. E isso é uma coisa muito boa quando se está diante de pessoas que trazem temas conflituosos, inclusive de pessoas cujos temas conflituosos consistem em estar presas às leis, aos regulamentos, sem possibilidade nenhuma de fazer escolhas diferentes dos seus mandatos familiares e socioculturais. Bom, hoje em dia se discute monogamia. É necessária. Monogamia é a única opção para que um casal seja feliz. Então, alguns autores referem às novas monogamias. Aquele tipo de monogamia em que o casal se entrosa, um casal, vamos dizer assim, sem querer ser redundante, um casal casa e faz acordos. Acordos que podem envolver, por exemplo, amor livre. Vamos pensar que não existem regras para amor livre? Claro que existe. Claro que existem. A nossa vida amorosa e sexual, ela mexe muito intensamente conosco. É algo muito primitivo, muito intensamente. Não tem cultura, não tem lugar, não tem época da vida em que não haja regras. E nem que a regra seja, me deixa. Eu quero fazer o que eu quiser do jeito que eu quiser. Bom, neste caso, as pessoas que estão conosco irão pensar por sua vez, serve para mim ou não serve para mim? Então, achei bem interessante o título de um livro, em que muitas partes eu discuto, não concordo sem restrições, mas o título e alguns aspectos analisados eu acho bem interessantes, que se chama A Ética do Amor Livre. Outra coisa, o próprio conceito de promiscuidade. No caso deste livro, e inclusive de algumas análises feitas pela Perel, que eu amo, que eu acho uma autora maravilhosa, não tomam o tema promiscuidade da mesma forma que consta nos dicionários. Então, por que eu senti vontade de conversar com vocês? Talvez para pedir como. Escrever talvez seja mais fácil do que falar em público. Quando a gente fala, fica sujeita a chuvas e trovoadas. Na escrita também. A diferença é que a escrita é muito formal, a gente assina embaixo. Mas na escrita a gente tem chance de colocar argumentos, estudos, revisar as várias faces em conflito, em conceitos, em preconceitos, em sentimentos, em vivências.
Nossa, eu tô vendo aqui. Meu Deus, esse bate-papo já tá muito longo, mas então, eu só tô querendo propor a vocês que escrevam a respeito, sem nenhuma posição agressiva, ofensiva para qualquer uma das possibilidades, né? Mas escrevam alguma reflexão a respeito. Pode ser útil para vocês me ajudarem a iluminar um pouco esses caminhos. Eu estou bem no fim desse trabalho, mas, de repente, algumas cutucadas podem ser bem-vindas. Beijinho para cada um.